É certo que existem alguns lugares no nosso planeta Terra que, por várias razões, são locais inacessíveis para a maioria das pessoas. Seja por ser um lugar proibido de ir por lei, ser extremamente perigoso ou simplesmente ele sequer existir. Logo, eu acho que seria interessante explorar nesse vídeo alguns lugares que você não pode ir. Ou pode se você tiver muito motivado, mas muito motivado mesmo. Alguns lugares que eu acho bastante interessantes são locais que podemos considerar extremos do mundo, como o lugar mais alto, o lugar mais profundo ou o lugar mais isolado. E seguindo por todos esses exemplos, o primeiro deles, que é considerado o ponto mais alto do planeta, é um lugar que provavelmente você já ouviu falar, que no caso é o Monte Everest. O Monte Everest é uma montanha localizada na região dos Himalaias, entre os países Nepal e China, pelo território do Tibete, que tem o seu pico a 8.849 metros acima do nível do mar. Logo por causa disso, o Monte Everest é um dos lugares mais inóspitos e perigosos do planeta. Mas apesar disso, desde 1921, pessoas tentam domar a montanha, tendo a sua primeira expedição ocorrida nesse ano, promovida por um grupo de escaladores britânicos. Essa expedição, que foi liderada pelo explorador britânico Charles Burry, tinha como objetivo principal traçar rotas para o cume da montanha e também tentar chegar ao seu ponto mais alto. Porém, esse último objetivo não conseguiu ser alcançado, chegando até mais ou menos 7.000 metros de altitude. Mas ainda assim, essa expedição possibilitou o descobrimento de certas rotas que seriam usadas em expedições futuras. Um dos membros dessa primeira tentativa foi o célebre alpinista britânico George Mallory, que posteriormente participou das outras duas expedições ao Monte Everest, ocorridas em 1922 e 1924. Alcançar o topo do Monte Everest para ele se tornou meio que uma obsessão. Em certo momento até, ele foi perguntado por um repórter qual era o seu motivo para subir no Monte Everest, e ele simplesmente respondeu porque está lá. Ao contrário da expedição de 1921, a do ano seguinte conseguiu subir um pouco mais dentro da montanha, porém ainda sem chegar ao seu topo, chegando à marca de 8.300 metros de altitude, se utilizando dessa vez de um aparato que oferecia oxigênio suplementar, o que claramente ajudou nesses metros adicionais. Porém, a última escalada de Mallory veio na expedição de 1924. Ele e um outro alpinista inglês chamado Andrew Irvine, que era um amigo seu próximo, foram os que chegaram mais longe durante essa expedição para alcançar o cume do Monte Everest. E também eles se tornaram protagonistas de um dos maiores mistérios relacionados ao Monte Everest, já que nessa expedição ambos os alpinistas desapareceram enquanto eles subiam a montanha. Eles ficaram muito tempo sem contatar o grupo que os acompanhava. Logo, devido a isso, eles desmontaram o acampamento e se retiraram, considerando que os dois tivessem morrido tentando chegar no topo. O que aconteceu com os dois permaneceu um mistério por anos, até que em 1999 o corpo de Mallory foi encontrado. Mas ainda não se sabe se ele conseguiu atingir o topo do Monte Everest e morreu tentando descer da montanha, ou ele morreu antes de chegar lá. E ainda hoje, o corpo do Andrew, o seu companheiro, não foi encontrado. Inclusive, dado a natureza do Monte Everest, muitas pessoas que o tentaram escalar, infelizmente, perderam a sua vida no processo. Se acredita que mais de 300 pessoas tiveram seu fim tentando chegar ao topo do Monte Everest. E como é uma tarefa muito arriscada recuperar os corpos, os restos mortais da maioria desses indivíduos permanecem lá até hoje, fazendo a montanha ser um grande cemitério a céu aberto. Mas avançando um pouco no tempo, a primeira tentativa bem sucedida de chegar até o topo do Monte Everest veio apenas em 29 de maio de 1953, quando o alpinista neozelandês Edmund Hillary e também o seu guia, o Sherpa Tenzing Norgay, chegaram ao ponto mais alto do Everest, e desde esse feito o pico foi alcançado mais de 10.000 vezes, dado termos hoje uma rota mais definida até o topo.
Mas agora, indo para o completo oposto, temos o lugar mais fundo conhecido no planeta, que, como também você deve saber, é a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico, próximo ao território das Ilhas Marianas. O seu ponto mais profundo está a quase 11 mil metros abaixo do nível do mar, 2 mil metros a mais do que o ponto mais alto do Monte Everest, tendo uma pressão 20 vezes maior da que podemos sentir no nível do mar. O seu ponto mais profundo é conhecido como Challenger Deep, ou Depressão Challenger, e ele foi atingido em duas expedições principais. A primeira delas ocorreu em 23 de janeiro de 1960, quando o explorador suíço Jacques Piccard e o tenente americano Don Walsh desceram até o Challenger Deep se utilizando de um veículo submarino conhecido como batiscarfo, que foi projetado pelo próprio Piccard. A descida até o ponto mais fundo das Fossas Marianas durou cerca de 5 horas, e eles permaneceram lá por mais ou menos 20 minutos, voltando à superfície em segurança. E a segunda grande expedição até o fundo das Fossas Marianas ocorreu em 26 de março de 2012, e foi protagonizada pelo diretor James Cameron, o mesmo cara que fez filmes como Titanic e Avatar, que desceu sozinho até o Challenger Deep usando um submersível que ficou conhecido como Deep Sea Challenger. Ele inclusive fez um documentário sobre essa expedição, assim como não poderia ser diferente, né? E além destes, um que me traz muita curiosidade é o ponto mais isolado da Terra, que é conhecido como Point Nemo. Localizado no sul do Oceano Pacífico, nessas exatas coordenadas, esse é o local que está mais longe de qualquer massa de terra habitada ou não do planeta. A porção de terra mais próxima ao ponto Nemo é a Ilha Dulce, que é um atol não habitado que faz parte de um território ultramarinho britânico chamado as Ilhas Pitcairn. A distância entre esse atol e o Point Nemo é de 2.688 km. Se acredita que os seres humanos que estão mais próximos do Point Nemo nem mesmo estão na Terra. Na verdade, quem está mais perto desse ponto são os astronautas que residem na Estação Espacial Internacional. E falando do espaço, esse ponto também é considerado um lixão para lixo espacial, já que é lá onde alguns detritos de espaçonaves e satélites desativados caem na Terra. Esse ponto foi escolhido justamente pelo seu isolamento, afinal lá esse lixo espacial não irá impactar nenhuma zona habitável. O ponto Nemo também é considerado um polo de inacessibilidade, que são determinados pontos espalhados pelo mundo que estão mais afastados de costas marítimas, e no caso do Point Nemo de alguma massa de terra. Nem todos esses pontos são locais necessariamente inacessíveis, mas ainda assim é um conceito interessante. O ponto dentro de um continente que está mais distante de qualquer oceano fica na China, mas em específico em um deserto que tem esse nome aí. No caso, todos os continentes possuem o seu próprio ponto de inacessibilidade, inclusive o da América do Sul fica no Brasil, localizado no município de Arenápolis, no estado do Mato Grosso. Agora, seguindo em frente, existem alguns lugares presentes na Terra que você não pode visitar, digamos, por motivos legais, já que foram criadas algumas leis que te proíbem de ir até lá. E, curiosamente, a maioria desses lugares são ilhas. O primeiro exemplo é uma ilha localizada na Itália chamada Poveglia, que fica próxima à cidade de Veneza. A ilha é conhecida por ter sido um local usado para colocar de quarentena pessoas infectadas pela peste bubônica, durante o surto dessa doença em meados de 1776. A ilha continuou em quarentena até o ano de 1814, porém ela continuou sendo usada durante o século XIX como um local de tratamento de diversas doenças. Logo, se acredita que centenas de milhares de pessoas infectadas morreram na ilha ao longo desse século, tanto de peste bubônica como de outras doenças, como a febre amarela.
A partir daí, a ilha começou a ganhar a fama de ser um local assombrado pelas milhares de pessoas que morreram lá. E isso só escalou quando em 1922 foi construído um sanatório na ilha, onde os pacientes relataram fenômenos paranormais acontecendo no prédio do sanatório, tendo até uma lenda que diz que um dos doutores que trabalhavam nele teria pulado de uma torre durante os anos 30 após enlouquecer por causa dos fantasmas que assombravam o local. Esse sanatório foi fechado em 1968 e posteriormente a ilha continuou sendo usada por mais alguns anos até ser completamente abandonada. A partir daí, o governo italiano proibiu a entrada de qualquer pessoa não autorizada no local. Atualmente existem várias ruínas das construções feitas na ilha há décadas e séculos atrás, ainda possuindo a alcunha da ilha mais assombrada do mundo. E uma localidade aqui do Brasil que também não se pode ir é a Ilha da Queimada Grande, localizada no litoral de São Paulo. Ela é uma pequena ilha rochosa que é mais conhecida por ter uma grande população de serpentes, mais em específico da espécie endêmica da ilha, conhecida como jararaca ilhua. Logo por causa disso, apenas pessoas autorizadas como cientistas e membros do Instituto Chico Mendes podem ir até ela. Qualquer outra pessoa é proibida pela Marinha de chegar perto dela, tanto por questões de segurança quanto para preservar a fauna e flora do local. Mas falando do caso mais infame em relação a ilhas proibidas, temos a Ilha Sentinela do Norte. Ela é uma das ilhas do arquipélago de Nicobar e Andamão, localizada no Oceano Índico, sendo parte do território indiano. A Ilha Sentinela do Norte é conhecida por ser a casa dos povos mais isolados do mundo, conhecidos como sentinelenses. Esse povo é bastante hostil com qualquer pessoa de fora que tente fazer algum tipo de contato com eles. Não se sabe exatamente quantas pessoas vivem lá, existindo uma estimativa de 39 a cerca de 400 habitantes, e a língua desse povo também é desconhecida. A Marinha Indiana atualmente patrulha a região para que nenhuma embarcação chegue perto da Ilha Sentinela do Norte, para tanto assegurar que nenhum desavisado acabe sendo atacado pelos sentinelenses, quanto para proteger o povo da ilha de possíveis ameaças do exterior, como por exemplo doenças que eles podem não ter imunidade. Inclusive, um dos contatos mais conhecidos do povo com estrangeiros aconteceu em 2018, quando um missionário cristão norte-americano chamado John Allen Chau foi até a ilha em uma viagem ilegal com o objetivo de evangelizar os habitantes dela. Essa tentativa obviamente não deu certo e John acabou sendo morto pelos nativos em 17 de novembro daquele ano. Esse evento posteriormente foi explorado no documentário The Mission de 2023. Porém, além dessas ilhas, outro tipo de lugar bastante perigoso, principalmente para quem sofre de claustrofobia, são as cavernas. Muitas delas possuem um difícil acesso e podem te levar a lugares que vão te deixar em uma situação bem desesperadora. A caverna mais profunda conhecida se chama Veriovkina e está localizada na região da Abcásia, que atualmente faz parte do país Geórgia. E essa caverna possui mais de 2.000 metros de profundidade, e foi apenas em 2018 que uma expedição à caverna conseguiu alcançar o seu ponto mais profundo conhecido, que demorou cerca de 4 dias para ser alcançado. Ela também é considerada uma das cavernas mais perigosas do mundo, já que pelo menos uma pessoa já morreu nela. Afinal, em agosto de 2021, um grupo de exploradores encontrou um cadáver a 1.100 metros a fundo na caverna. Posteriormente, o corpo foi identificado como pertencendo a um homem russo chamado Sergei Kuziv, que estava desaparecido desde novembro de 2020. Ele veio a falecer por ter ficado preso, morrendo de hipotermia.
Até agora nós falamos de lugares que você pode de alguma forma ir até lá. Mas se eu te dissesse que existe um local que é buscado há séculos e nunca foi encontrado? Bom, esse é o caso da mítica cidade de Zerzura, também conhecida como a Cidade Branca. Essa é uma lenda que descreve um oásis que estaria presente em algum lugar do deserto do Saara, ou no atual Egito ou Líbia. Descrições dessa suposta cidade começaram a aparecer a partir de escritos datados do século 13. E segundo a lenda, essa suposta cidade guardaria grandes riquezas e também seria o lugar onde repousaria um rei e uma rainha que permanecem em um sono profundo. Também é dito que essa cidade é protegida por gigantes. Existe até a ideia de que Zerzura seria um assentamento europeu criado por soldados que lutaram nas cruzadas que se perderam no deserto. A lenda da cidade despertou interesse em muitos europeus que fizeram expedições adentro do deserto à busca de Zerzura, como é o caso de dois exploradores, o britânico Ralph Bagnode e o húngaro Laszlo Almásy, que cruzaram o deserto a carro entre 1929 a 1930 em busca da cidade, voltando porém de mãos vazias. Atualmente Zerzura é apenas considerada uma lenda local. Outro caso semelhante se trata de uma lenda japonesa conhecida como a Vila Inunaki, que começou a ser difundida a partir dos anos 90. Ela descreve uma suposta vila que estaria localizada em uma região isolada na prefeitura de Fukuoka, porém sem uma localização exata, que era lar de uma população bastante hostil que por algum motivo se recusavam a seguir as leis do país, tendo versões que falam que na entrada dessa vila existia uma placa dizendo algo como: as leis japonesas não se aplicam aqui. É dito que práticas como incesto e canibalismo são comuns e a população não fala japonês. E por algum motivo dispositivos eletrônicos não funcionam lá. Então se você estiver preso nessa vila, ligar para a polícia não vai resolver muita coisa. Já não iria resolver de qualquer forma, já que as autoridades parecem não ter nenhum poder sobre o que acontece dentro da vila. E por causa disso, quem vai para a vila nunca mais volta. É dito que essa vila sofreu muita discriminação durante o período Edo, o que fez a população de lá se isolar e meio que ficar congelada em um período histórico. Acredita-se que uma das passagens para a Vila Inunaki seria o Túnel Inunaki, que também se localiza em Fukuoka e tem sua passagem bloqueada. O túnel é considerado um dos locais mais assombrados do Japão. Uma vila com esse mesmo nome realmente existiu, existindo entre os anos de 1691 a 1889, também no período Edo. Mas parece que a lenda e essa antiga cidade não tem muitas ligações, além do próprio nome e talvez alguma inspiração. Mas de fato existe uma região em Fukuoka chamada Inunaki, que fica próxima à cidade de Miyawaka. É possível ver essa região através do Google Maps. Não existe nenhuma cidade ou vila dentro dessa região, tendo apenas alguns marcos históricos e uma barragem que foi construída em um lago. E parece que é lá que o tal túnel Inunaki é localizado. Apesar disso, a vida descrita na lenda parece não se passar de uma lenda, não tendo comprovações que mostram que ela realmente existiu em algum momento. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns lugares que você irá ter alguma dificuldade em chegar até eles. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.